Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você será impactado. Então já te peço que você vai curtindo, vai dando like e vai compartilhando, porque com certeza Deus vai falar com você. Apóstolo Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Amém, obrigado, pastor. Para mim é sempre uma honra, né? Estar aqui, estar fazendo parte desse momento do Podercast, e é uma alegria estar aqui. Eu creio que vai ser uma grande bênção hoje. O apóstolo Alexandre, ele participou do programa número 19. No 19 ele contou o início de tudo, de ministério, da fé. Então, se você quiser conhecer um pouco da história dele, vai lá no 19. É só isso aí na playlist podcast completo. Tem aí no canal uma playlist com o título Podcast Completo. Lá tá todos os podcasts completos, todo o nosso programa Podercast. Então vai lá. Número 19, ele falando do começo do seu ministério. Ele participou também do número 30, falando sobre prosperidade. E ele participou também do número 53. 53 foi unção. Para você ver que ele tem sabedoria para falar de vários assuntos. E também, para quem não sabe, esse modelo do Podercast foi ele que criou, né? Nós tínhamos outro modelo. Começamos com o mais simplesinho, meu filho melhorou um pouco, e aí depois veio o profissional. Apóstolo, para ser um provocador de milagre, precisa fazer o quê? Precisa ter o quê? Bom, a primeira coisa que é necessário é fé. Mas eu costumo falar, pastor, que o provocador de milagres, ele é alguém que se antecipa. Ele é alguém que se antecipa. Existe um paralelo na Bíblia, em Marcos 5, que conta a história de duas pessoas, e existe um paralelo porque os dois receberam o milagre. A Bíblia fala de Jairo e a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. É uma história que se funde e dentro de duas histórias se transforma em uma. E por que eu falo que o provocador de milagres é alguém que se antecipa? Porque olha que interessante, a mulher do fluxo de sangue, ela não tinha nome. Jairo, ele tinha nome. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos uma enfermidade. Jairo tinha uma filha de 12 anos, ou seja, enquanto há 12 anos ela sofria, Jairo se alegrava há 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela tinha perdido tudo que tinha. Já Jairo era um homem rico. Então, olha o paradoxo dessas duas histórias. Agora, Jairo pede para Jesus ir até sua casa para curar sua filha. E nós vemos que a mulher, ela entra em cena e ela consegue o milagre antes que Jairo. Jairo pediu primeiro, mas a mulher recebeu primeiro. Por quê? Porque Jairo pediu, mas a mulher provocou. Então, o provocador de milagre, ele se antecipa. Então não é só sobre pedir, é sobre provocar. E como a pessoa que estão assistindo fala assim, o que ele precisa fazer? Vamos dizer, ele está precisando de um milagre, seja saúde, financeiro, familiar. O que ele precisa fazer hoje para provocar esse milagre? Pastor, uma das coisas que eu tenho notado e que mudou a minha vida quando eu entendi isso foi a questão do ambiente. O ambiente de fé, um ambiente preparado, um ambiente propício para um milagre. Nós somos muito influenciados por ambiente, por pessoas. E se as pessoas não entenderem isso, né, que o ambiente ele faz toda a diferença, que o ambiente, ou você muda de ambiente, ou você prepara o ambiente que você está. Então, há certos momentos na vida que não tem como eu mudar de ambiente, mas tem como eu transformar aquele ambiente. E há momentos que eu posso mudar o ambiente. Então, quando eu comecei a entender que o ambiente ele pode influenciar no meu milagre, então, antes de tudo, o que nós precisamos para vivenciar
para ser um provocador de milagre, para viver algo sobrenatural da parte de Deus, nós precisamos aprender a criar esse ambiente, né? Utilizando até o texto de Marcos 5, a Bíblia diz que Jesus, logo que faz o milagre ali na vida da mulher do fluxo de sangue, como eu falei que são duas histórias que fazem um paralelo, mas que se conectam. Por quê? Porque logo quando Jesus cura a mulher, aparecem os servos de Jairo, dizendo o quê? Não perturbe mais o mestre, a sua filha está morta. Naquele momento, olha só, pastor, a partir dali, você vai ver Jesus fazendo um filtro. Por quê? Porque a partir dali a Bíblia diz, Jesus não permitiu que ninguém fosse, somente Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 apóstolos, havia uma multidão que estava testemunhando aquilo, mas Jesus não deixou. Por quê? Porque Jesus agora está indo em um ambiente onde ele vai fazer o milagre, onde a incredulidade está tomando aquele ambiente. Quando Jesus chega no ambiente, a Bíblia diz que estão todos chorando. As pessoas estão ali já chorando, já estão velando a menina. Então ele já está um ambiente muito pesado, um ambiente que se choca com o milagre. Então por que Jesus, a partir do momento que ele se coloca para ir até a casa de Jairo, Jesus não permite que ninguém mais vá ali? Porque olha só, pastor, o que aconteceu ali com a mulher do fluxo de sangue foi um testemunho. Muitas pessoas, nem com o testemunho, ela se transforma em fé. Nem o testemunho faz ela mudar. Por que Jesus leva só Pedro, Tiago e João? As pessoas falam, João é diferenciado porque João tinha uma intimidade maior. Não é sobre intimidade, é sobre fé. Pedro, Tiago e João tinham uma fé diferenciada. Então o que faz Pedro, Tiago e João diferente é a fé. Tanto é que quando Jesus ele ressuscita, que as mulheres vêm gritando, o mestre está vivo, quem foi que correu até o sepulcro? Pedro e João. Então Pedro, João, Tiago, eles têm uma fé diferenciada. Então Jesus leva eles, porque nesse ambiente, esse ambiente que tem que ser preparado, não pode ter incredulidade, não pode ter pensamento contrário, não pode ter os que não acreditam, pastor. Tanto é que quando Jesus chega lá, Jesus ainda tenta mudar aquele ambiente, dizendo assim, a menina não está morta. Só que sabe o que o texto diz? Que as pessoas começam a rir de Jesus. Então mesmo Jesus tentando mudar aquele ambiente, liberando uma palavra de fé, você vê que as pessoas estavam tão incrédulas que elas começam a rir. Por quê? Porque elas já estavam em um ambiente completamente tomado pelo luto. E aí Jesus só deixa entrar Pedro, Tiago e João, a mãe do menino e Jairo. Porque Jairo carregava um testemunho. Qual testemunho? A cura da mulher do fluxo de sangue. Quando eles entram naquele ambiente, Jesus entra naquele ambiente, o que é um ambiente preparado, pastor? Olha como Jesus vai se comportar. Menina, levanta-te. Jesus fala com a menina como se ela estivesse viva. Como Jesus falou com Jairo, Jairo vem para fora. Lázaro, melhor dizendo. Lázaro, vem para fora. Jesus falava com os mortos como quem já estivesse vivo, ou seja, ele já agia como se aquilo já fosse uma realidade. Então, o ambiente é preparado, tirando pessoas que possam atrapalhar a sua fé e também você observando aquele ambiente e declarando que o milagre já é real. Aleluia. Vão anotando aí. Você sabia que eu fui pregar numa igreja, você falando de ambiente, eu pensei nisso. Que a igreja tem que ser um lugar de fé, gerar fé, expectativa. E eu fui convidado para ministrar numa igreja, e aí, antes da minha palavra, o pastor foi dar uma palavra ali de 10 minutos, não sei se foi 10, 15 minutos, mas a palavra dele não tinha nada a ver com fé. E eu fiquei pensando, a igreja tinha até quase 200 pessoas, 100 e poucas pessoas, e eu falei, meu Deus, já tinha preparado, já tinha meditado numa palavra de fé que ia ser totalmente contrário do pastor. Mas o que eu pensei depois, eu falei, será que todo domingo, não sei se, eu falei, será que todo domingo é isso que ele ministra?
Se é isso que ele ministra, que ele ministrou naquele dia, que eu não sei se era isso que ele ministrava todo dia, a igreja não vai ter fé nenhuma. Porque, infelizmente, os ministros próprios que de vez gerar fé, eles estão gerando dúvida, incredulidade, porque eles também não estão crendo. Não sei se você, que é o pregador de multidão, percebe isso nas igrejas que vai ministrar. Pastor, isso é algo que eu falo muito. Se o ministro, se o líder, ele está assim, né, imagina o povo. Às vezes o líder fica falando, criticando o povo, fala, esse povo não crê, esse povo não... Mas, observando esse líder, olha a fé dele, né, o que ele está passando. Nós somos preparadores de ambientes. Então, todo lugar que eu vou ministrar, se eu vou ministrar fé, se eu for ministrar cura, se eu for ministrar milagres, eu preciso preparar esse ambiente. Preparar com palavras. As pessoas, pastor, o que acontece? As pessoas querem tudo certinho, elas querem tudo no tempo delas e elas querem garantias. As pessoas querem evidências. Então as pessoas, elas precisam entender que a minha maior evidência para viver um milagre é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior evidência. Só que as pessoas, o que elas querem? Elas querem garantia. Então, por exemplo, estou percebendo, então está propício para acontecer alguma coisa. E com Deus não é assim. Quando eu falo de preparar o ambiente, eu falo de justamente você se preparar pela palavra, porque o que faz nós alcançarmos um milagre, alcançarmos uma bênção, chegar em uma promessa, é a palavra. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, Elias ouve a palavra de Deus dizendo assim, Elias, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre Israel. Depois de 3 anos e meio que não chovia. Aí lá no verso 34, Elias está jogando água no altar. No verso 41, Elias está ouvindo o ruído. Estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. No verso 42, o servo dele, depois de tentativas frustradas, chega dizendo, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. No versículo 44, a Bíblia diz que os céus vai se enegrecer e vai chover. Ou no versículo 45. Então, olha só. Tem pessoas que, para entenderem, para se empolgarem que alguma coisa está acontecendo, ela precisa ver uma pequena nuvem. Elias não precisou da evidência. A evidência de Elias não foi a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A evidência de Elias foi a palavra lá no versículo 1. Essa palavra fez ele jogar água no altar, ou seja, jogando água, sendo que água era escasso. Essa palavra fez ele ouvir, no versículo 41, o som, o ruído de uma abundante chuva, e ele é específico, pastor. Ele não diz que está vindo uma chuva, está vindo uma abundante chuva. É essa palavra que faz ele olhar, enquanto o servo estava indo e vindo e não via nada, é essa palavra que ele ouviu lá, que faz ele o quê? Falar para o servo, vai mais uma vez. Agora tem gente se empolgando quando vê a nuvem. Por quê? Porque ela precisa de uma evidência. Então quando ela vê a nuvem, as coisas estão acontecendo. Quem não acreditou no que você acreditou, quando vê a pequena nuvem, vão até se surpreender. Mas você não pode se surpreender com essas evidências, porque você já tem uma palavra. Então preparar o ambiente é estar pronto para essa palavra, é carregar essa palavra. Independente da circunstância. A pequena nuvem não me empolga, não é a evidência maior, a falta dela também não, porque eu tenho uma palavra. Quando você fala de ambiente, talvez pessoas que estão assistindo vão pensar, na minha casa é difícil, que alguns falam isso, vamos dizer, mulheres falam, meu marido é incrédulo, meus filhos faz isso, não sei o quê. Problemas familiares, né? Nem todo mundo serve a Deus. É possível mesmo assim preparar um ambiente, ter fé, estando em situações adversas? Pastor, se tem um ambiente que Deus vai nos preparar,
realmente para contrariá-lo, é num ambiente desses. Deus levou o povo de Israel para um deserto justamente para preparar a fé. Deus coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos secos justamente porque, olha só, pastor, olha que interessante. Quando Deus coloca Ezequiel no meio do vale, a Bíblia diz que Ezequiel vai passear, ele vai rodear o vale. Esse rodear é assim como Israel ficou rodeando durante 40 anos os montes de Seir no deserto. Então por que Deus faz ele rodear? Para ele se acostumar com aquele ambiente? Não. Não é para ele se acostumar com aquele ambiente. Pelo contrário. Pelo contrário. É para ele criar autoridade sobre aquele ambiente. Quando Deus fala para ele, profetiza sobre o vale, porque é para ele mudar o vale. Porque, pastor, se você não mudar o vale vai te mudar. Se você não mudar esse ambiente da tua casa, esse ambiente vai mudar você. Ou eu transformo os ambientes, ou os ambientes me transformam. Então, independente da crise, independente da circunstância, independente do que está acontecendo, independente do que está faltando, você precisa contrariar. A palavra profética, ela confronta a realidade. Deus é assim. Quando Deus fala, ele vem confrontando toda a realidade. Sua realidade diz uma coisa, a palavra dele vem dizendo completamente o contrário. A palavra de Deus faz isso. Então nós precisamos aprender com isso. Então, independente do ambiente que você está, você precisa ter essa fé para confrontar esse ambiente. Confrontar esse ambiente com a palavra. É por isso que Ezequiel, profetiza sobre os ossos. É tão interessante, né, pastor? Porque Deus pergunta para ele, antes de Deus mandar ele profetizar, Deus faz uma pergunta: poderão viver esses ossos? Porque Deus está nivelando a fé do profeta. Deixa eu ver como está o nível de fé dele. E aí ele faz o que nós costumamos fazer. O quê? Jogar toda a responsabilidade para Deus. O Senhor é que sabe. É o Senhor que sabe. Se Deus confirmar, eu faço. Se Deus não confirmar, o provocador de milagres, ele não fica esperando simplesmente Deus descer e falar faça. É como eu falei no começo, o provocador de milagres ele se antecipa. Ah, mas Deus não falou, não é sobre Deus falar. Olha o que Jesus falou lá em Marcos 11. Se falar, se derem ordem às montanhas e dizer para elas, erga-te, lança-te no mar, elas vão ter que te obedecer. Então, eu até falei isso em um dos outros podcasts, eu costumo falar isso, que as pessoas às vezes estão falando com Deus o que deveria estar falando com as montanhas. Jesus mandou dar ordem às montanhas e não pedir para Deus mover as montanhas. Então, quando Ezequiel ele ouve Deus perguntar, poderão viver esses ossos? E ele pega a batata quente e joga na mão de Deus. É o Senhor que sabe. Se o Senhor fizer, eu saio dessa. Se o Senhor não quiser, eu vou continuar nessa miséria. E não é mais sobre Deus, pastor. Não é mais sobre Deus, meu irmão, minha irmã. É sobre você. É sobre você fazer. No dia que eu entendi isso, pastor, e eu entendi isso, foi um confronto. A minha esposa, nós estávamos passando uma situação e justamente que nós precisávamos mudar de ambiente para que a nossa vida desse uma reviravolta. Eu me lembro que eu estava falando com ela e eu falei assim, eu estou orando para Deus me responder. E ela falou assim para mim, não é mais sobre Deus responder, agora é sobre você agir. E aquilo foi uma palavra de confronto, porque realmente eu estava usando isso para ficar em uma zona de conforto. E não era mais sobre o que Deus iria responder, era sobre o que eu tinha que fazer. Quando eu ouvi essa palavra, as coisas mudou. Nós mudamos de ambiente, tomamos uma atitude de fé e as coisas aconteceram. E eu lembro que também eu acho que no 30, né, que nós estávamos falando sobre finanças, agora não lembro se foi o 30 ou sobre o da unção, que você falou que muita gente fica esperando ajuda, alguém ajudar, e aí nós comentamos, espera, ajuda, e ajuda nunca chega.
o provocador de milagre não vai ficar esperando. Ele não espera. O provocador de milagre, pastor, não é o que espera, é o que faz. O provocador de milagre não é o que fica orando, Deus usa alguém, ele é o usado. Então, isso é uma crença que nós temos, pastor, que precisa ser quebrado. Porque o evangélico aqui no Brasil, nós chegamos no evangelho, eu aprendi assim, o senhor aprendeu assim. Quando eu me converti, os meus pais na fé me ensinaram assim. Olha, Deus vai usar alguém. Vai chegar na sua casa o caminhão das Casas Bahia. Eu vejo o caminhão das Casas Bahia na tua casa. Já chegou naquela casa? Não chegou, não. Chegou depois que eu fui lá e eu mesmo comprei. Eu não estou falando que Deus não faz isso. Deus faz, Deus usa pessoas. Já vivi muito milagres desse. Deus faz isso, Deus usa pessoas. Eu acredito muito nisso, pastor. Já vivi. Só que as pessoas se colocam isso a vida toda, ela fica esperando alguém. Ela fica esperando alguém ser usado. E isso talvez seja, até de uma forma inconsciente, uma maneira que a pessoa fica ali em uma zona de conforto esperando alguém. Deus vai usar alguém, Deus vai usar alguém. Não é sobre Deus usar alguém, Deus quer usar você. Mas para mudar minha história, Deus quer usar você, vai, faça o que você tem que fazer, usa o que você tem para usar. Agora nós ficamos esperando outra coisa porque assim, minha esposa é a minha maior confrontadora, né? Outra coisa, passando uma situação uma vez, e eu tinha um equipamento que eu queria vender para levantar um dinheiro, que é justamente o equipamento que eu uso hoje para trabalhar, que era o notebook que eu tinha, a câmera, todo equipamento que hoje eu faço meus cursos, que eu trabalho na minha empresa, né? Eu já troquei alguns, hoje já tem outros, mas na época eu tinha alguns ali que eu precisava vender para fazer um dinheiro. E eu me lembro que eu falei para minha esposa, eu vou vender para a gente pagar essa situação. Aí minha esposa falou assim para mim, você vai vender semente? E aquilo ali foi outro confronto. Eu não vendi, o Senhor preparou, providenciou o valor que eu precisava, e aquilo realmente foi uma semente. Que foi os meus primeiros passos para eu abrir a minha empresa de marketing digital e começar a crescer. E eu pensei em vender. Quando ela falou, você vai vender semente, aquilo me confrontou. E aquilo realmente foi uma semente. Então, pastor, às vezes eu estava querendo vender o que estava na minha mão e que seria a semente que ia me trazer resultado. Então as pessoas não entendem que o que ela precisa para começar, ela já tem. O que você precisa para viver algo extraordinário já está com você. Nós procuramos muito fora. Nós ficamos caçando. Onde está minha bênção? 2 Reis capítulo 4, a mulher, o meu marido, teu servo, morreu, ele era fiel e agora estou aqui. Eliseu, o que você tem na tua casa? Eu não tenho nada. Peraí, uma botija de azeite. Tá aí, Você tem, mas não valoriza. Você não valoriza aquilo que é a semente. Você não valoriza aquilo que é a porta de entrada para grandes milagres. Quando a história dessa mulher mudou? Quando ela valorizou a pequena botija. Eu tenho uma pequena botija. Então vai lá, dá valor para ela. Como? Coloca diante dela. Mostra para ela que ela pode. Pega vasilhas maiores que elas, emprestadas, muitas, e coloca diante dela. Pegar vasilhas, pastor, é preparar o ambiente. Porque Deus não vai mandar azeite aonde não tem um recipiente para comportá-lo. Uma das coisas que eu também falo, né, que o provocador de milagre é exatamente um preparador de ambiente. Ele prepara um ambiente porque ele sabe o que vai vir ali. O que é pegar vasilhas emprestadas? É pegar recipientes, é preparar um ambiente porque eu sei o que está chegando. Vou pegar só 5. Sua fé é muito pouca.
Ah, vou pegar só 2. Muito pouca a sua fé. Por isso que o profeta fala o quê? Pegue muitas, não poucas. Porque o teu ambiente vai determinar o que Deus vai mandar. A tua capacidade. É por isso que lá em Mateus 25, versículo 14, qual é o critério de Deus para entregar alguma coisa aos homens? A capacidade. E a um entregou 5, e a outra entregou 2, e a outra entregou 1. Cada um conforme a sua capacidade. O critério de Deus para entregar algo para alguém é a capacidade que ele tem para comportar aquilo. Deus não vai mandar azeite. É por isso que quando o menino grita lá dentro da casa, a mulher diz, traz mais vasilha. Ela está empolgada, né, pastor? Ela está empolgada e o negócio está acontecendo, ela está empolgada. Quando ela grita, traz mais vasilha, e o menino fala, não tem mais, o azeite para. Porque Deus não vai mandar azeite onde não tem recipiente para comportar. É sobre isso, pastor. E é interessante que você falando de preparar um ambiente e também o que você está ouvindo molda você e você molda o seu ambiente. O pastor Mike Murdock ele tinha uma música e também falava cuidado com quem você está ouvindo, mais ou menos assim, que ele diz que, em outras palavras, vai te influenciar. Você vai crer ou não crer, dependendo do que você está ouvindo. Realmente, dependendo onde eu moro, as pessoas que eu estou ouvindo, pessoas que eu estou convivendo, me ajuda ou me atrapalha? Isso afeta realmente a nossa vida espiritual? Pastor, afeta e afeta muito. Olha que interessante. Lá em 1 Samuel, capítulo 10, Samuel está ungindo Saul como rei. Quem era Saul? Saul era um rapaz comum, um jovem de Benjamim, sem influência nenhuma, sem vida espiritual. E quando Samuel unge ele, Samuel vai dar algumas instruções. Ó, você vai sair daqui e você vai passar por alguns processos, tal. Mas um desses processos é você chegar lá no monte de Deus, perto da guarnição dos filisteus, estará descendo do alto alguns homens com saltérios, com harpas. Eles estarão profetizando. Una-se a eles. Primeira coisa, eles estão vindo do alto. Qual era o destino de Saul? O alto. O que o profeta estava falando? Se una com quem está vindo aonde é o seu destino. Eles estão vindo aonde? Lá do alto. Do outeiro, do monte de Deus. Qual é o seu destino, Saul? O alto. Pois bem, eles já passaram por lá. Se una a eles. Quando Saul se une a eles, Saul começa a profetizar. Eles estavam profetizando, tocando, adorando, e Saul também começa a profetizar. Olha a influência. Eu estou falando de alguém que vai assumir o trono. Então, antes de Deus colocar ele no trono, Deus muda as amizades, Deus muda a influência, Deus muda as pessoas. Saul nunca teve contato com aqueles homens. Qual era o contato que Saul tinha? Pelo menos no texto bíblico mostra. Ele tinha um servo que acompanhava ele. Mas agora Deus está dizendo, esse servo some da lista. Você não vê mais ele. Mas olha o que Deus está dizendo, Saul, você vai sentar no trono. Então muda as suas influências agora. Muda o ambiente. Ande com esses homens. Porque eles estão profetizando e estão vindo do alto. Eles estão vindo da onde é o seu destino. Se a pessoa crê em milagres, mas o melhor amigo dele é incrédulo, o que ele faz? Ou a incredulidade dele vai mudar a sua fé, ou a sua fé vai mudar a incredulidade dele. Um vai mudar. Um vai mudar. Ou a sua fé vai mudar a incredulidade dele, ou a incredulidade dele vai mudar a sua fé. Então, aí vai do quem você é? Você é o provocador de milagre? Ou você é o que nós estávamos falando, né? Aquele que está orando, falando, Senhor, esperando. Usa alguém. Esperando a vida toda. Esperando a vida toda. Senhor, usa alguém. Eu falo isso, a gente brinca, né, pastor? Mas eu fiquei muito tempo assim, pastor. Você chegou a ficar esperando? Cheguei.
Fiquei esperando. E orava também? Esperei o caminhão das Casas Bahia. E orava, Senhor, usa alguém. Orava, Senhor, usa alguém. Senhor, usa o empresário. Aí depois eu fui entender, não, Deus quer me fazer um empresário. Já muda, né? Aí já muda. Você falando nisso, eu lembrei de algo muito importante. E algo que você falou num dos programas. E vou até citar o meu caso e citar o seu. Que quando nasceu o Podercast, foi num momento bem difícil financeiramente para mim. Eu estava numa batalha financeira, ministerial, familiar, tudo. Tava tudo ruim assim naquele momento. E foi quando nasceu o Podercast. Porque eu precisava fazer algo. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tava naquela, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E comecei a fazer o Podercast, não tinha nem dinheiro para pagar os estúdios. Eu não tinha dinheiro nem para pagar. O primeiro Podercast que eu fiz, eu peguei o dinheiro da conta de luz, eu disse e falei, vou fazer e depois eu me viro para pagar. Porque eu precisava ter alguma ação. Eu falei, alguma coisa tem que acontecer. E graças a Deus nós fizemos nesse tempo 3 anos. Porque eu lembro que eu estou falando disso, que você estava passando, eu acho que, não lembro se foi depois da pandemia, que nós comentamos lá no podcast e outros que você fez, que você estava numa situação também difícil, e nisso, aí você veio e falou, opa, eu vou ver esse estalo de você investir no marketing digital, mais ou menos isso. Conta aí como foi isso aí. Você falou assim, eu não vou parar de esperar, vou fazer alguma coisa nessa área. Mais ou menos isso, né? É exatamente isso. E é justamente nesses momentos, né, pastor? Esses momentos de crise, esses momentos que nós estamos atravessando, né? Que não são fáceis. É justamente nesse momento que o Senhor ele vem e nos dá uma direção. Eu pastoreei por muitos anos, foram aproximadamente 12 anos pastoreando o ministério, a Igreja Apostólica Deus Forte. Eu sou um improvável que o Senhor tirou das drogas há mais ou menos uns 16, 17 anos atrás. O Senhor me chamou, eu estava andando numa avenida, 4 horas da manhã, cheio de droga, bebida, e um rapaz vindo de uma vigília, ele me parou na madrugada e pediu para orar por mim, eu deixei ele orar e ele começou a falar que Deus tinha me chamado. Eu não vim de uma família evangélica, não tinha nenhum conhecimento sobre a palavra, sobre o Senhor, não tinha ninguém que me instruísse sobre isso. Minha família católica, mas aqueles católicos que se diz católico, mas só porque foi batizado, mas que não frequentava. São praticantes. E ali o Senhor mudou minha história. Eu tive um encontro com o Senhor e foi um encontro radical. E quando eu tive um encontro com o Senhor, Deus falou comigo. Eu tinha uma profissão, eu era impressor gráfico, ganhava bem. E Deus falou comigo que era para eu lançar as redes. As portas se fecharam, não abriram mais. E eu acreditei nessa palavra. Tanto é que minha esposa ela ia trabalhar. Minha esposa trabalhava na Gol Linhas Aéreas na época. E eu ficava em casa buscando a Deus. E com isso as pessoas acabaram me criticando muito, porque não entendiam, né? Falavam, o Alexandre virou crente e virou vagabundo. As pessoas não compreendiam, porque nem eu mesmo, às vezes, compreendi o que Deus estava fazendo, né? Mas eu totalmente ali me lancei, abandonei tudo, e ali o Senhor começou a me preparar para o ministério. E um mês de convertido, eu me batizei, 3 meses eu já era diácono, com mais ou menos 1 ano e pouco eu já estava ali na obra bem ativo, liderava o louvor também. Aí fui consagrado a presbítero, com 3 anos fui consagrado a pastor, 3 anos de evangelho. Com 5 anos de evangelho, o Senhor me deu a Igreja Apostólica Deus Forte. Pastoreamos ali, algum tempo, 7 anos, e nós fomos enviados pelo Senhor lá para Itaquaquecetuba. Lá em Itaquaquecetuba, passamos aquele período da pandemia, no meio da pandemia. Na verdade, já tinha passado, o lockdown estava acabando, as águas estavam baixando, muitos pastores fechando igreja, e aí eu recebi uma proposta de pegar um galpão de 500 metros quadrados,
lá em Itacoaxetuba, e ali foi um grande milagre. Porque enquanto todo mundo ali fechando a igreja, nós estávamos negociando e abrindo esse galpão. Pegamos esse galpão e o Senhor começou a nos entregar muitas pessoas. Muitas igrejas tinham fechado e as pessoas acabaram vindo congregar conosco, aquele período da pandemia. E ali nós tivemos um período, discipulamos, levantamos pessoas, ungimos, consagramos. Muitos milagres aconteceram naquele galpão, era assim algo extraordinário. E aí o Senhor começou a me mover, pastor, justamente para a questão do marketing digital. Eu comecei a aprender e comecei a falar com Deus e a gente passou um período de provação ali e eu pedindo uma direção para Deus e o Senhor então nos deu a direção de estarmos de estar mergulhando nisso. E aí foi quando o Senhor me deu a direção que era para nós voltarmos para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, pastor, foram 12 anos pastoreando a igreja e eu sempre vivi da fé. A pessoa fala, você vivia da obra? Não, não vivia da obra, eu vivia da fé. A obra foi um meio que Deus me dava um auxílio na minha casa, nos meus negócios. Eu tinha o meu salário de pastor, mas eu vivia da fé, porque antes de ter a obra eu já passei a viver da fé. Antes do Senhor me entregar aquela obra. Então eu costumo falar que Deus ele tem meios, né, pastor? Ele tem meios. Então, a gente precisa entender que Deus não é Deus ele é a nossa fonte, só que existem meios que Deus usa. Então, é por isso que quando um meio ele para, ele cessa, é porque Deus vai levantar um outro meio para te sustentar, para te abençoar. É que nem Elias lá em Sarepta, ele está primeiro lá no Querite, o Querite seca, e Deus fala, agora vai para Sarepta, porque eu tenho enviado uma viúva para que te sustente. Ou seja, até então eu estava usando esse meio chamado Querite, agora eu tenho outro meio para te sustentar, mas Deus é a minha fonte. Ele nunca cessa. O que cessa são os meios que Deus usa. O que fecha são as portas, os meios que Deus tem. Mas Deus sempre será a minha fonte. Pastor, quando eu tomei essa atitude de fé, totalmente pela fé, pastor, porque o que eu já gerava no marketing digital ainda não dava para sustentar minha casa. Só que quando eu tomei essa atitude que Deus falou comigo, eu saí lá de Itaquá. Eu peguei o meu povo que eu tinha lá, tinha um pastor que estava abrindo um galpão lá, um pastor amigo meu, pastor Washington. Eu entreguei esse povo pro pastor, o pastor abraçou, estão lá com ele até hoje. A grande maioria, obreiros, estão fazendo a obra com ele. E eu entendi que era um tempo da gente voltar para São Paulo. Quando nós pisamos aqui, pastor, eu escolhi um ambiente, porque eu falei assim, ó, Deus falou comigo. Deus falou comigo, ó, você vai mudar, você precisa mudar de ambiente. E eu falei, então eu preciso ir para um ambiente bom. Eu escolhi um ambiente bom, escolhi um apartamento, escolhi um prédio bom. Eu falei, eu quero esse ambiente, porque eu preciso eu quero prosperar, eu quero vivenciar algo novo, então eu preciso estar num ambiente de prosperidade. Então eu escolhi um bairro bom, escolhi um apartamento bom, escolhi um ambiente de prosperidade. Pastor, foi eu pisar os meus pés, eu e minha esposa. Minha esposa é psicanalista, né? Psicoterapeuta. Os atendimentos dela começaram a multiplicar e o meu trabalho no marketing digital começou a crescer. Quando nós pisamos os pés naquele lugar, as coisas fez isso. Ó. A minha vida financeira mudou. Eu abri a empresa como MEI, com 3 meses eu tive que mudar para o Simples Nacional porque estourou o faturamento, porque começamos a crescer. Isso tudo quando eu cheguei naquele ambiente. Eu não esperei, pastor, ter uma condição. Eu não tinha condição, o que eu estava vivendo lá em Itaquá, eu não tinha condição para pagar um aluguel de onde eu moro. Eu não tinha condição de pagar o carro que eu tenho. Só que eu tomei uma atitude de fé. Quando nós tomamos essa atitude,
entendendo que aquele ambiente, nós fomos completamente baseados, pautados na palavra que ele tinha me dado, porque Deus falou comigo, volta, baseado, pautado nessa palavra, e entendendo que o ambiente ia ser a maior influência para essa mudança. E quando nós fizemos isso, as coisas mudaram. Foi onde nós tivemos um salto, as coisas começaram a acontecer, o Senhor começou a nos prosperar, tanto eu como minha esposa, no trabalho dela. E algo que como eu falei, eu já orei tanto para Deus usar os empresários, Agora você é e empresário. Deus me fez o empresário. Ó, nós estamos orando por patrocinadores. Estamos orando por patrocinador. Quando você colocou aquela foto, uma foto de um dia desse tem alguns meses que comprou um carrão, Deus abençoou. Recebe mais elogio ou crítica? Ou não recebeu nada? Recebeu elogio? Teve crítica? Não, a gente recebe elogio, né? Mas tem pessoas que não... Criticou também? Crítica sim, pelo menos... pelo menos na minha presença não, né? Mas no comentário. Não. Mas sempre tem, né, pastor? Assim, por trás, né? As pessoas, infelizmente, muitas pessoas não se alegram, né, com a vitória com a sua vitória. É verdade. Muitas pessoas se incomodam, né? Isso acontece muito. É por isso que você tem que estar pronto. Tem que estar pronto para quando realmente Deus te honrar, porque muitas pessoas vão falar, vão te criticar, né? E vão falar mesmo, não vão compreender o que Deus está fazendo. Mas eu falo para o Senhor que eu estou completamente preparado para as críticas, para qualquer coisa. Que venha mais, né? Para os haters. Que venha mais bênção. Que venha mais. Apóstolo, igual aquela mulher provocou o milagre dela de cura, né? O Jairo, diferente da mulher, mas... E também você falou da viúva, multiplicação do azeite, e ali tinha a ver com dinheiro. Para ser um provocador de milagre nas finanças, qual o passo que a pessoa tem que fazer? Pastor, eu acho interessante, né? Lá no livro de Atos, capítulo 3, a Bíblia fala que tinha um homem coxo de ambos os pés, pedindo esmola. Todo mundo passava ali e entregava uma esmola para esse homem. É o que deixava ele ali, é o que mantinha ele ali. E eu costumo falar que às vezes nós estamos pedindo para Deus esmola, mediante aquilo que Ele quer nos dar. Porque a vida desse homem vai mudar quando ele se depara com Pedro, com os apóstolos, Pedro e João. Porque enquanto as pessoas ficavam ali carregando aquele homem, a Bíblia diz que alguns carregavam ele todo dia ali. Pedro e João não foram para carregar, eles foram para levantar. Então nós precisamos entender que ou eu saio desse lugar, eu tomo uma atitude, saio desse lugar de mendigo espiritual, de ficar pedindo, porque quem estava ali era Pedro, quem estava ali era João, o que eles carregavam era tão poderoso, ao ponto de Pedro falar, olha, eu não vou te dar esmola, eu vou te dar o que eu carrego. Eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho, o que eu carrego, o que eu recebi, isso eu vou te entregar. E é isso que vai mudar a sua história. Porque foi justamente essa unção que mudou a história desse homem. Ou seja, Deus não deu para ele as moedas que iam manter ele ali, mas Deus deu pernas que o levantou. E agora esse homem não depende mais de ninguém, não depende que ninguém carregue. Então acho que a primeira coisa, nós precisamos mudar nossa mentalidade, pastor. Acho que tudo vai partir da nossa mentalidade. Então, se a pessoa ela tem uma mentalidade escassa, ela não vai viver uma prosperidade, ela não vai romper. Por muitos anos, eu acredito que por muitos anos, a igreja brasileira, ela falou só do céu. Só do céu. Nós entregamos tudo pro diabo, né? Como diz, entregamos a televisão, entregamos a internet, agora estamos entregando a inteligência artificial. Da mesma forma,
Da mesma forma que nos anos 60, 70, 80 entregaram a TV para o diabo, agora a inteligência artificial é do diabo. Então nós entregamos tudo para o diabo e sempre com essa mentalidade. A prosperidade não é para nós, não é para o crente. Isso não é para o crente. O crente fiel é o crente coitadinho, é o crente mendigo, é esse que está lá na porta do templo. Ó. Tá todo dia lá na porta do templo. Tá todo dia lá no templo. Mas é um mendigo espiritual. Então, se a nossa mentalidade não mudar e entender que nós podemos acessar sim, que nós temos acesso a grandes bênçãos, nós temos acesso à prosperidade, nós temos acesso pela fé, nós podemos acessar também. Se você não acreditar nisso, você não acessa. Eu falo isso porque eu acessei, estou acessando, né? Estamos escalando, né? Escalando um monte. Escalando um monte. Mas o que me fez acessar isso foi primeiro mudar essa mentalidade, sabe, pastor? Mas a pergunta é essa, como você mudou essa mentalidade? Foi de repente, leu um livro, andou com alguém? Como você mudou essa mentalidade? Falar assim, ó, porque há um grande conflito, né? Na área de cura nem tanto, ainda apesar que tem uns ensinamentos aí que acho que os dons cessaram, mas na Igreja Renovada Pentecostal, que é nosso público, acredita na cura, acredita nos dons, acredita na unção, nosso público é assim. Mas na área da finança já há um conflito. É verdade. Então, como você mudou a sua mentalidade? Como eu mudei? Vamos lá. Eu e minha esposa, ela começou a estudar a psicologia, começou a estudar a psicanálise também, e nós começamos a entrar em alguns conflitos, porque é tão interessante como que ela começava a trazer algumas teorias de Freud. E quando eu comecei a ouvir algumas coisas, eu falei, isso daí está na Bíblia. Jesus falou disso. Jesus falou sobre isso. Então, existem algumas coisas, pastor, que a Bíblia já vem falando. A Bíblia Jesus já estava pregando. Só que as nossas crenças, as nossas religiosidades, impediu que nós enxergássemos muitas coisas. E hoje nós vivemos tempos diferentes, que hoje nós temos acesso a muitas informações. Então eu acredito que hoje nós vemos bastante pessoas prosperando, muitos crentes prosperando. Algumas décadas atrás, ou o pastor, ou o crente era empresário, ou ele era pastor. Ou ele era um espiritual pastor, ou conciliar isso, um pastor ser empresário, bem-sucedido, não, isso não encaixava. Isso não encaixava. Ou então o camarada é empresário, perde tudo e vai ser pastor, ok, aí nós aceitamos. Agora que nem eu, que pastoreei 12 anos, de repente parou de pastorear e virou empresário, é estranho. Isso é coisa do diabo. Comenta aí o que você acha. 12 anos pastoreando. 12 anos pastoreando. Deixou de ser pastor para ser empresário. Desviou. Muitas pessoas ainda têm um certo preconceito sobre isso. Eu vejo algumas pessoas do jeito que me olham. Porque quando eu era aquele pastor coitadinho, precisando, dependente, passando por luta, gente, ajuda a pagar o aluguel da igreja. Ali eu era santo. Agora, hoje que o Senhor me prosperou, hoje eu consigo pagar a escola dos meus filhos, hoje eu consigo dar uma vida melhor para minha família, sabe? Não, hoje, desculpa, irmão, mas você tá rebelde. Infelizmente, as pessoas veem isso. O pastor não pode prosperar. Então, acho que ainda existe essa crença que não dá para conciliar essas coisas. Não dá para o homem ser espiritual e ser próspero ao mesmo tempo. Não dá para ele ser um grande empresário, bem-sucedido, e ao mesmo tempo ser espiritual. Então, e de outro lado também isso foi quebrado muito, porque hoje nós vemos muitos
homens de Deus prosperando, muitas pessoas prosperando. Porque devido, pastor, eu acredito devido a essa enxurrada de informações que nós temos hoje, o que nós temos acesso. Livros, conteúdos na internet, no YouTube, aí quantas coisas nós temos. E eu vou falar uma coisa, né? Muitas coisas que eu comecei a ouvir, tanto é eu e minha esposa ali conversando, e ela trazendo algumas questões da psicanálise, e a gente discutindo a palavra ali, e nós fomos chegando em algumas conclusões. Jesus já estava falando disso. Que nem uma das questões hoje, né? Qual que é a doença do século, pastor? A depressão, né? Depressão e ansiedade. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Por quê? Porque as pessoas ou estão presas no passado, ou estão um pensamento no amanhã, em alguma coisa no futuro. Então, depressão e ansiedade, porque ninguém consegue viver o agora, o hoje. Ninguém consegue focar no hoje. Psicanálise trabalha muito com isso. E Jesus, ele veio ensinar isso. Lá em Mateus 6,34, o que Jesus falou? Não vos preocupei com o dia de amanhã. O que Jesus está falando? Vivo hoje. Se preocupar com amanhã pode trazer algum benefício para o seu hoje? Não. Você tem um problema amanhã, você traz ele para hoje, você tem 2 problemas. Então, aí foi onde eu comecei a entender, né? Respondendo a sua pergunta, e comecei através da própria palavra. E também ouvi algumas pessoas, até mesmo fora do nosso contexto, por exemplo, Pablo Marçal. Eu comecei a ouvir muito ele, um pouco antes de a gente ter essa transição. E eu ouvi ele abrir algumas caixinhas aqui dentro. Me fez enxergar algumas coisas, né? E a partir dali foi onde nós tivemos esse up. Você pegou os códigos. Peguei os códigos. O Pablo Marçal trazer aqui para falar dos códigos. Até isso é polêmico. Tem gente que gosta do Pablo e tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. E qual seriam as chaves principais para ser esse provocador? Seja de milagre de cura, milagre financeiro, milagre... O milagre que você precisa, porque você serve um Deus de milagre. Qual seriam as atitudes ou as chaves para essa pessoa se tornar um provocador? Quem não é, se tornar. Bom, pastor, a chave é justamente algumas coisas que eu falei sobre a maior evidência que nós temos, crer nisso, ter essa convicção, né, da fé, a convicção da fé, andar nessa fé e tá sempre mantendo, pastor, a sua capacidade de crer em dia. Porque olha só que interessante, quando eu falei de Elias, ele ouviu uma palavra em 1 Reis 18:1, darei chuva. No versículo 34 ele está jogando água no altar. No versículo 41 ele está dizendo, eu estou ouvindo o som de uma abundante chuva. No 42, ele está, acho que é no 44, ele está vendo uma pequena nuvem, e no 45 a chuva vem. Olha a constância. Então provocar o milagre não parte, não é assim, hoje eu vou provocar. É lógico que tem coisas que a gente vai se mover ali, como a mulher do fluxo de sangue, ela recebeu ali imediatamente. Mas é uma questão de vivenciar isso, de ser constante. Agora, hoje você ouviu uma palavra, darei uma abundante chuva. Aí, amanhã, você já balança com as contradições, com as situações adversas. Então, a constância, pastor, acho que a maior chave é você se manter em fé, se manter crendo. E o que vai influenciar isso? É o ambiente. Né? Você vê como se encaixa, né? Porque, como nós falamos de ambiente, a questão até da influência, dependendo do ambiente que você estiver, a sua fé pode ser anulada.
Então, algumas coisas, alguns ambientes podem anular a sua fé. Então, acho que a constância, se manter em fé, é a melhor chave. Nós não estamos aqui crendo para... eu estou crendo hoje e amanhã, se acontecer, se não acontecer. Não, vai acontecer. É essa convicção. A fé é convicção. Não é, o Senhor vai fazer, será que vai fazer? Não, é certeza. É o que diz em Hebreus 11. É certeza. A mulher do fluxo de sangue, quando ela entrou no meio da multidão, é tão interessante, né, pastor, que a Bíblia diz que Jesus, ele falou assim, ó, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Não foi Jesus que liberou, não foi Jesus que falou, receba o seu milagre. Ela arrancou isso. Ela buscou isso e arrancou isso com a fé dela. Com a própria fé dela, ela trouxe isso até ela. Então, eu acho que uma das coisas que eu trago na minha vida é essa constância, essa certeza e sempre ali, sabe, pastor? Independente de qualquer circunstância, tá mantendo essa fé, tá rompendo e caminhando. É interessante que eu lembrei, apóstolo, lá um pastor amigo lá que eu conheci lá em Caruaru, ele ficou 7 anos, no primeiro 7 anos da igreja dele, tinha acho que 5 pessoas, não dava 10. E não aumentava, passava 1 ano, passava 2, até um irmão que foi uma igreja que eu fiz parte um tempo, ele falou que o pastor falava, a igreja vai crescer, e ele olhava 1 ano, 2 anos, 3 anos, a igreja do mesmo tamanho, acho que 5, 6 pessoas. Falei, esse pastor, eu ficava até com dó do pastor, a igreja vai crescer, aí que começou a crescer depois de 7 anos. E aí eu cheguei e perguntei para ele, pastor, por que você não desistiu? E a pessoa ficar 7 anos, eu até pensei, eu até falei, ó, eu acho que eu teria desistido. Porque passar 1 ano, 2, 3, 4, isso, aquele grupinho que não cresce, 4, 5, 6 pessoas. E aí ele falou assim, que não desistiu, a palavra que falou para mim, ele falou, porque Deus tinha me dado uma palavra. Ele falou, Deus me deu uma palavra, ele se agarrou àquela palavra. Exatamente isso. E aconteceu, podia acontecer o que for. E também pastoreando, eu vi isso, o exemplo de a pessoa não ser influenciado pelo que vê. Nós começamos um trabalho parecendo com célula numa igreja que eu pastorei, fui pastor, né? Pastor local. E aí tinha uma irmã que era engraçada, uma líder, né? Que a célula dela, o nome não era a célula que nós usávamos, mas vamos usar a célula que muita gente conhece. A célula dela estava cheia, aí ela chegava no outro dia na reunião dos líderes, vai crescer, o trabalho vai ser bênção. Aí na outra semana não via quase ninguém, não vai dar certo. Então, quando ela via... Ela trabalhava com as evidências com as evidências. O que ela via, ela acreditava. Então, acho que falta isso, o povo aprender a pegar uma palavra, ter uma fé que fala assim, independente do que está acontecendo. Você lembra de pessoas que pegaram essa fé, ou o exemplo seu mesmo que agarrou, tudo está ao contrário, mas continuou crendo? Nossa, pastor, é exatamente isso, porque tem pessoas que ela precisa de evidências. Ela, quando ela vê a pequena nuvem, ela vai se alegrar, né? E eu costumo falar, às vezes quando você vê uma pessoa ali perseverando em algo, e você olha, você fala, meu, por que essa pessoa não para, não desiste ali? É porque você não ouviu o que ela ouviu. Então, quando nós temos essa certeza da palavra, é isso que nos move. Então, quando nós temos convicção, eu costumo falar, o milagre, pastor, quando a tua promessa se cumprir, um milagre chegar na sua casa, na sua vida, todos podem se surpreender, menos você. Por quê? Porque eu sei o que eu estou aguardando. Eu sei o que eu estou esperando. Eu sei onde eu vou chegar. É por isso que lá em 1 Reis, eu estou na segunda Reis aqui hoje, né? 1 Reis 19, quando Elias vai chamar Eliseu, você pode ler o texto. 1 Reis 19. Elias chega, joga a capa em Eliseu e não fala uma palavra. Só de jogar a capa, Eliseu vem até ele e só fala assim, ó, deixa eu me despedir. O que é isso? Isso é sinal de quem sabe o que está esperando.
não se surpreende quando chega, porque ele tem uma palavra. Então, quem tem uma palavra e sabe realmente o que espera, não vai se surpreender quando algumas coisas acontecerem. É lógico, você vai se maravilhar. Mas a convicção na palavra, ela vai te deixar tão... Você vai estar tão convicto que vai acontecer. Eu já sabia. Agora tem pessoas que não acreditam. Aí quando acontece, chega de você e fala, eu sabia que ia acontecer isso na sua vida, eu sabia que Deus era contigo. Mentiroso. Mentiroso, você não acreditava não. Mas é a palavra nos dá essa convicção. Quando você realmente tem fé, acredita naquilo que está vindo, aquilo que Deus te falou. Essa convicção, pastor, essa convicção vai fazer muitos se surpreenderem. Eu não, porque eu sei o que eu estou esperando. Você já tem convicção. Eu já tenho convicção, eu sei o que tá por vir. Apóstolo, tenho 32 anos na fé, tem quanto tempo na fé? 17 anos. Então, tanto no começo da minha fé, já mudou bastante para cá, 32 anos, as coisas estão mudando velozmente, algumas positivas, outras negativas. E também quando você lê a história do passado, dos crentes, dos homens de Deus, mulheres de Deus, a impressão que eu tenho que a geração passada, eu quero saber a sua opinião isso, parece que tinha mais fé do que a de hoje. Parece que o povo está andando um pouco incrédulo. Eu quero saber a sua opinião. E hoje devia ser o povo que tivesse mais fé, porque nós temos tanto acesso a conhecimento, essa facilidade, até aqui no YouTube, ouvindo uma palavra tremenda, gratuito no YouTube, e livros, tem milhares de livros hoje em dia, de ótimos autores, mas dá uma impressão que o povo está sem fé. Será que é eu que estou tendo uma impressão errada? Pastor, olha só, as pessoas falam muito, né? Nos últimos dias o amor se esfriará, mas tem outra coisa também que vai acabar, que as pessoas não falam, é a fé. Jesus ele disse, porventura haverá fé quando o Filho do Homem voltar? Então se tem duas coisas que esfria, é a fé e o amor. São duas coisas que acabam. É tão interessante isso, por quê? Porque a maldade, o que está acontecendo, né, está tomando uma proporção, isso é bíblico. Tanto é que lá em Gênesis, o diabo é representado por uma serpente. Em Apocalipse, ele é representado por um dragão. Então você vê a proporção. Então, nesses últimos dias, realmente a fé, ela vai diminuir. O mais provável é a fé realmente diminuir, mediante ao que Jesus falou. Mas o que fazer para guardar essa fé? Aqueles que querem manter uma fé viva. Pastor, o que acende a nossa fé é a ministração da palavra. É a ministração da palavra. A palavra revelada, aquela que vem da boca de Deus, do Espírito Santo. É isso que aviva a nossa fé. É isso que nos dá fé. E eu tenho sentido muita falta, pastor, dessa palavra revelada, né, nos nossos dias. Então, eu acredito que esse também é um motivo. A gente tem muitas coisas, como o senhor falou, no YouTube, temos cultos aí, todo tipo de culto, temos tanta coisa, né? Temos tantas redes sociais, mas o que gera fé é a palavra revelada, é a palavra rema. A palavra rema é aquela que sai da boca de Deus, é aquela que salta das Escrituras e que é dada pelo Espírito Santo. Essa é a palavra que aviva, essa é a palavra que gera fé, essa é a palavra que levanta o homem. Sem essa palavra, sem se alimentar dessa palavra, é impossível ter fé. Quando Elias, 1 Reis 17, Elias está debaixo do pé de zimbro e o anjo aparece. O que o anjo traz ali? O pão e a água. O que representa aquele pão e aquela água? Representa a palavra e o Espírito Santo, a palavra revelada. Pão sem água, pastor, não desce. Então nós vemos hoje muitas pessoas
eloquente, uma boa oratória, um vasto conhecimento. Mas se não tiver a rema, se não tiver a unção, essa palavra não alimenta. Ela pode alimentar o meu intelecto, mas não o meu espírito. Então o conhecimento, ele alimenta o intelecto. A revelação alimenta o espírito. Poxa, eu amo uma palavra cheia de conhecimento, eu amo alimentar o meu intelecto, eu amo ter conhecimento, eu assisto, eu não ouço só pregações, eu ouço palestras no meu ramo, então a gente precisa ouvir, a gente precisa de conhecimento, mas o que alimenta o espírito é a palavra rema, é ela que é Deus falando, a rema é Deus falando, né? Rema, enquanto a palavra logos é o que Deus já falou, é o que está escrito, a palavra rema é a que é dita hoje. É a rema que faz a Bíblia ser o livro poderoso que ela é. Não as escrituras em si, mas aquilo que o Espírito Santo ele faz através da palavra. Ou seja, o pão e a água de Elias. Quando Elias comeu do pão, bebeu da água, que representa a palavra revelada, eu falo isso até no meu livro, A Unção de Elias para esses dias. Quando ele bebe dessa água, come desse pão, Elias se levanta e caminha 40 dias, 40 noites até o Monte Horebe. E lá ele vai ouvir Deus de novo. Olha que interessante. Então esse pão, essa água sustenta ele até um outro ambiente, onde já tem um outro sustento preparado. Ou seja, é limitado. Durou 40 dias e 40 noites, pastor. Porque isso está mostrando a necessidade que nós temos de se alimentar constantemente. Então não basta eu assistir aqui um podcast, basta eu assistir uma pregação e achar que isso vai me sustentar pelo resto da vida. É por isso que eu preciso ser nutrido, sempre estar me alimentando dessa palavra, da palavra rema, dessa palavra que vem da boca de Deus. E é interessante que, lembrando disso, que lá em Coríntios diz que a letra mata, o espírito vivifica, né? Então, você até cumprimentou, porque eu costumo usar esse versículo justamente quando eu falo desse pão e da água de Elias. Exatamente. E é interessante também lá do centurião, que foi atrás de Jesus, e Jesus falou, eu vou lá curar seu empregado. Ele falou, não precisa vir, basta apenas uma palavra. Essa palavra pode mudar tudo. A palavra é poderosa, né? Uma palavra. E Jesus, é tão interessante que Jesus se surpreende com a fé. Jesus fala assim, nem em Israel, nem dos filhos de Abraão, dentre os filhos de Abraão, eu encontrei uma fé dessa. E olha só, quem é o pai da fé? Abraão. Ele estava falando, esse camarada aí não é filho de Abraão, mas é uma referência de fé como Abraão. E é tão interessante, né, pastor? Porque a fé, tem uma coisa que eu tenho falado muito, pastor. Como que as pessoas, elas costumam declarar quem tem fé? As pessoas costumam olhar para alguém e falar, olha, vamos medir a fé dessa pessoa pelo que ela conquistou, né? As pessoas costumam fazer isso, avaliar a fé da pessoa de acordo com as suas conquistas. Mas a fé, ela não é medida de acordo com as nossas conquistas. A fé não é medida de acordo com o carro que eu tenho ou a casa que eu tenho. Pelo contrário, a fé ela é medida mediante as minhas renúncias. Renúncia. A renúncia, o que você deixou pelo reino, é a evidência da sua fé, é a medida da sua fé. Quer ver? Abraão, ele em Gênesis 12, Abraão sai do meio da sua parentela. Ele renuncia à parentela e à terra. Em Gênesis 13, ele renuncia Ló, que era mais que um sobrinho. Era um filho adotivo. Em Gênesis 21, ele renuncia Ismael.
Em Gênesis 22, Deus pede para ele Isaac. Ele renunciou a Isaac. Tem gente que fala, não precisou renunciar. Ele renunciou. Porque Deus falou, agora eu sei que tu não me nega o seu filho. Ou seja, não é sobre matar Isaac, é sobre a sua intenção. É sobre o que você fez. Abraão matou Isaac aqui, ó. Não precisa mais matar ele. Então você vê o nível, cada vez Deus vai exigindo mais renúncia. Primeiro ele renunciou a parentela. Coisa mais fácil é renunciar a parente. Depois ele renunciou ao filho, o sobrinho Ló. Depois o filho Ismael. Depois o filho da promessa. Então, cada nível Deus vai exigindo mais. Quer ver, ó? Quando Jesus se encontra com Pedro lá em Lucas 5. Vamos sair de 1 Reis agora. Lá em Lucas 5, Jesus fala para ele, olha a exigência de fé para Pedro viver o milagre. Vamos para o mar alto e lança a tua rede. Qual é a exigência? É tentar de novo em um lugar que ele teve frustração. Vamos tentar de novo, onde você não teve resposta. Ok, é necessário fé para isso? Sim. Pedro lança a rede e pesca. Aí depois Jesus olha para ele e fala assim, ó, Pedro, vinde após mim que eu vos farei um pescador de homens. Aí Pedro deixa a rede, deixa peixe e deixa barco. Pastor, aonde exigiu mais de Pedro? Lançar a rede para pescar ou abandonar tudo para seguir Jesus? Abandonar tudo. Abandonar tudo. Então a fé da renúncia é muito maior do que a fé da conquista. E aquele irmão que não quer renunciar a nada? Aí fica difícil. Alguns já não gostaram dessa parte aqui, não. Essa parte aí, Pode... essa parte aqui, deixa eu acelerar aqui. Essa parte aí... De renúncia. Esse negócio de renúncia, eu não gostei, não. Mas para crescer tem que... Pastor, a sua renúncia vai determinar o que você vai alcançar. É o que você foi capaz de renunciar, de abrir mão, é o que vai determinar aonde você vai chegar. Porque o Senhor jamais vai exigir algo de você que ele não tenha algo muito maior para te entregar. Então, quando nós entendemos isso, que quando eu estou abrindo mão de algo, o Senhor pode ter certeza que Deus tem algo melhor e maior. Se você não entender isso, você vai ficar preso em coisas pequenas. Coisas pequenas. Porque quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus estava querendo, porque foi ali, olha que interessante, pastor, quando Deus falou com Abraão lá em Gênesis 22, a partir do momento que Abraão ia sacrificar Isaac, ali é onde Deus vai legitimar a promessa. Até então a promessa de Abraão, sabe o que era? Isaac. A partir dali, sabe o que virou? Multidões. Porque a partir dali Deus fala para Abraão, a sua descendência será tão grande quanto a areia que está no mar e as estrelas que estão no céu. Olha para o que Deus está apontando. A areia da terra representa os filhos carnais de Abraão, os filhos da natureza humana de Abraão. E a estrela do céu representa a igreja, os filhos espirituais. A igreja não para de crescer. Até hoje cresce. Até hoje cresce os filhos de Abraão. Então ali no Monte Moriá, que Abraão entregou Isaac, ele entregou Isaac e ali Deus multiplicou a semente. Então Deus não te pedirá nada que ele não queira entregar algo maior. Então o Isaac foi só uma semente. Porque Deus não vai dar uma multidão, Deus não vai fazer Abraão pai de multidões se Abraão não consegue ser desprendido. Se Abraão está preso, peraí, eu dei um filho, eu dei um Isaac, ele está preso, como eu posso dar multidões? Eu dei uma coisinha para ele, ele está preso, como que eu posso abrir uma porta maior? Eu dei algo pequeno, ele já está se perdendo, como que eu posso levar ele a outro nível? Ou seja, o que ele te deu está competindo com Deus. Deus não pode dar coisa maior. Se o pouco que ele te deu já virou uma competição ali, já está tomando o lugar de Deus. Então, a renúncia é necessário. Todos os homens de Deus que o Senhor, todos os homens de Deus, Jesus chamou, tiveram que abrir mão de alguma coisa. Tiveram que abrir mão de alguma coisa. Quando o Senhor me chamou, eu tive que abrir mão. Abrir mão de uma profissão. Ganhava bem, pastor, mas não se compara ao que eu ganho hoje. Então eu abri mão de uma profissão.
Ah, para quê? Para virar um empresário? Não, Deus me deu talentos. Deus me fez um homem de Deus. Deus me fez um pastor. Deus me deu também a empresa hoje. Então Deus deu mais do que o que eu entreguei. E não foi fácil entregar, não foi fácil abrir mão. Como eu falei no começo, as pessoas não entendiam, as pessoas me julgavam. Pessoas que eu amava, pessoas que estavam do meu lado. Porque não compreendiam, porque elas não ouviram o que eu ouvi. Mas quando nós fazemos isso, aquilo lá atrás foi uma semente que eu estou colhendo hoje. Então, quanto você estiver disposto a abrir mão, pode ter certeza que o Senhor estará disposto a te entregar. Então a chave é a renúncia, meu irmão. Que Deus Renúncia. colocar no seu coração. Que Deus pode querer te dar uma grande empresa, mas você tá aí na sua pequena e é um ídolo, né? O ídolo a casa, o ídolo o carro, o ídolo o ministério. Uma vez eu estava jejuando, foi bem interessante isso. Tava lá no Nordeste, tava morando nessa época em Tupanatinga, e eu ia pegar o dinheiro no banco, que era 1 hora, que na cidade de Tupanatinga, na época que eu morava lá, só tinha um Banco do Brasil. Eu acho que não tinha nem a Caixa, só o Banco do Brasil. Então o banco mais próximo era 1 hora de viagem de carro, que era lá em Arcoverde, que era a minha conta era Bradesco, que a igreja de São Paulo mandava o sustento. E naquele período eu estava jejuando muito, orando. Aí eu fui lá e aí eu sentei, porque o banco acho que abria 10 horas, cheguei 9 horas na cidade, sentei num banco. Aí Deus falou uma frase. Deus falou comigo dentro de mim, não foi uma voz audível, mas você sabe quando Deus falou, ia falar como foi. Deus falou, não dá nem para explicar. Aí Deus falou assim comigo, e eu entendi tudo. É interessante isso. Deus falou só uma frase e eu entendi tudo que ele queria dizer. Ele falou assim, ó, você jejua só por causa do seu ministério. Aí eu entendi que Deus estava falando assim, você jejua, ora, faz tudo isso porque você se preocupa só com o seu ministério, mas não está preocupado com o relacionamento comigo. E ali me quebrou. Falei, é verdade, Deus. Meu Deus. Eu estava fazendo um ministério, a pessoa, mesmo na obra do Senhor, pode fazer o ministério de um ídolo. Verdade. Você foi chamado para o ministério, tem que exercer o ministério, pastor, apóstolo, bispo, seja lá o seu chamado, mas não pode ser o seu ídolo. Nada pode ocupar o lugar de Deus. E esse caminho da renúncia não é fácil. É verdade, pastor. Não é fácil. Você teve que renunciar, mas hoje agora você está em um patamar que nem precisa mais, né? Pastor, hoje a exigência é maior. Hoje precisamos renunciar mais, né? Porque sempre, cada vez, a exigência do Senhor será maior. Eu acho que para cada nível haverá uma exigência, né? E todas as estações da nossa vida, todos os ciclos, quando estamos em uma transição, estamos mudando de um nível para outro, de um tempo para outro, haverá uma exigência, haverá uma renúncia, né? Assim como essa estação que eu saí lá de Itaquá para voltar para São Paulo, uma pessoa veio falar comigo, né, falou, nossa, você está fazendo isso, que eu falei, ó, a mesma fé que me trouxe para cá é a mesma fé que está me levando. Porque para eu um dia estar lá, eu precisei de fé, porque eu cheguei lá naquela cidade sem carro. Eu estava morando de favor 3 meses na casa da minha mãe, com a minha família, em um quarto, eu, minha esposa e meus filhos, porque perdemos tudo. A igreja aqui em São Paulo fechou, pessoas nos abandonaram, e perdemos tudo, perdemos tudo. Fiquei um tempo trabalhando de Uber, tinha alugado o carro, não consegui pagar, perdi o carro, porque o meu eu já tinha entregado ele para pagar umas coisas da igreja, quando a igreja começou a entrar nesse processo. Foi um período terrível, que minha mãe se ofereceu para que nós fôssemos morar lá, cedeu um espaço para nós, um quarto, e ficamos 3 meses lá. Foi quando Deus falou para mim que era para eu ir para Itaquá. Deus me deu uma palavra e essa palavra me levou para lá. Chegamos lá e começamos do zero a igreja lá, pastor. Com 4 pessoas, um obreiro. Começamos do zero, do zero. E finalizamos lá com um galpão lá, 500 metros quadrados. Chegamos a ter 48 obreiros lá.
Então eu cheguei lá com a fé, e essa mesma fé que me levou foi a mesma fé que me trouxe. E para eu também voltar, eu tive que abrir mão de algo. Eu tive que renunciar a algo, que também não foi fácil. Então, para todos os níveis, todos os ciclos que o Senhor for te levar, Ele vai exigir algo. Você vai ter que abrir mão de algo. Alguma coisa você vai ter que renunciar. Qual é o maior inimigo da fé? O maior inimigo da fé é o medo. O medo é o maior inimigo da fé. Nós, biologicamente falando, o medo é algo natural e é até uma arma de defesa. Costumo falar, eu moro no 15º andar. O que não me faz subir na minha varanda e ficar lá me equilibrando é o medo. Isso é o medo biológico que me ajuda. Foi dado por Deus. É um sentimento, mas também é um espírito. O espírito do medo que a Bíblia fala. Esse já é o que luta contra a minha fé. É tão interessante que lá em Mateus capítulo 25, no versículo 14, a partir do 14 que nós lemos, que eu já tinha falado aqui, Deus deu talento para 3 servos. Um ele deu 5, outro ele deu 2, outro ele deu 1. O que ele deu 1, quando o homem volta para requerer, aquele que tem 1, ele fala assim, eu tive medo e eu enterrei. Ou seja, exatamente o que bloqueou ele, o que fez ele enterrar, foi o medo. O medo do quê? Medo de não dar certo, medo de tentar e não conseguir. Eu costumo falar uma coisa, pastor, olha, eu tenho muitos arrependimentos, mas eu não tenho, no meu histórico, eu não tenho arrependimento de tipo assim, e se eu tivesse feito? O que não deu certo, eu sei que não deu certo, mas porque eu tentei. O que deu certo porque eu tentei. Porque o medo bloqueia. As pessoas não fazem, as pessoas não agem por causa do medo. E o medo, ele vem muitas vezes por uma grande mentira da nossa mente. Porque a mente mente, o senhor sabe disso, né? A mente mente. A mente. A mente mente. Mentira. E ela vive mentindo para nós. A mente vive mentindo para nós. Nem tudo é o diabo, às vezes é a sua mente. Porque existem muitos barulhos na nossa mente. Existem muitos barulhos. Quais são os barulhos? Os barulhos são as preocupações. Os barulhos as contas que eu preciso pagar. Os barulhos são as situações que eu preciso resolver. Então esses barulhos vão nos atormentando, e a mente começa a mentir para nós. Eu acho que não vai dar certo não, hein? Isso daí, olha para onde está indo isso daí. É a sua mente mentindo para você. O amanhã, ele não é real. Então, o que a sua mente está falando para você que te fez acreditar ao ponto de ficar com medo? O que a tua mente está falando para você? Está mentindo para você? Porque amanhã não é real. Não chegou ainda. Então ela está mentindo para você. Uma das chaves para se manter, para ter essa constância, é constantemente você estar dominando a sua mente. A mente é a sala de controle. Se nós não tivermos domínio sobre ela, ela vai dominar tudo. E essa mentira que ela está pregando para você vai controlar a sua vida. Então, por isso que o medo, pastor, é o maior inimigo da fé, porque o medo bloqueia. E o medo, ele vem dessa mentira que a mente nos conta. Que pode ser uma influência maligna, sim, existe muito isso. Mas nem sempre. Às vezes a sua própria mente. Sua mente é algo tão poderoso, que é justamente essas vozes que às vezes você ouve na sua mente, né? Esse monte de voz que fica falando e amanhã, e não sei o quê, mas tem isso, tem aquilo, e esse barulho vai nos dominando.
Aí você deita para dormir e você não consegue dormir. Por que você não dorme? Porque tem essas vozes falando. É sua mente mentindo para você. Falando que não vai dar certo. Falando que você não vai conseguir pagar isso. E aí, você vai acreditar na sua mente? É por isso que temos que ter uma palavra. Quando nós temos uma palavra de Deus, nós não damos atenção para essas vozes. Nós damos atenção para a palavra. Então, pastor, se tem uma coisa que hoje eu trago para a minha vida é isso. Porque nem tudo é flores, pastor. A vida de um empresário, nós estamos contando aqui vitória, tal. Poxa, Deus abençoou. Me abençoou, graças a Deus. Mas ser empresário no Brasil não é fácil. Para alguns, né? Não entendi. Para alguns, né? Para outros, outros é mais para fácil. outros é mais fácil. Então nós temos, nem tudo é flores. Só que eu preciso manter a minha mente sã. Até aproveitando isso, ser atacado, que você saiu de um patamar, como você disse que empresário, Deus te deu uma empresa, você agora não está nem... Para quem não entende, o apóstolo Alexandre, ele ministra ainda a palavra, ele prega... Não estou desviado. Ele prega das igrejas, mas agora ele não está cuidando da igreja local igual eu, sou itinerante também hoje. Só não tenho empresa ainda. Mas qual ataque seria hoje para você? Você, vamos dizer, hoje você tem a sua empresa, se estabilizou, as coisas já estão andando. O Satanás ia atacar em quem você? Qual dúvida ele ia colocar? Qual finanças? É o que? Pastor, olha, se tem uma coisa que nós temos que lutar é contra algumas crenças antigas. Nós passamos por tanto tempo sendo provado, né? Quantos de nós aí, às vezes chegamos em algum lugar, mas nós passamos um período de tanta dificuldade. Eu passei tantos anos, sabe, tanta luta, às vezes chegava em um lugar, depois retrocedia, depois passava por aquela luta de novo. Então acho que tem um medo que paira ainda, é aquele tipo... De acontecer de novo. De acontecer de novo. Eu acredito que seja a luta da grande maioria. Né? É aquele medo de passar de novo por determinada situação. Mas aí que entra, é mentira da minha mente, é mentira do diabo, é mentira de que seja lá quem for. Inclusive, algumas pessoas dizem que por que as pessoas bebem, por que as pessoas querem usar droga, por que as pessoas usam determinadas coisas justamente para calar essa voz da mente. Mas nós podemos calar a voz da mente, essa voz que contraria, através da palavra. Através da palavra. Então, como eu falei para o senhor, nem tudo é flores. Então nós temos as nossas guerras, temos as nossas lutas, mas todos os dias, pastor, quando a minha mente, quando há um pensamento de medo, de incerteza, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E eu controlo a minha mente. Eu tenho uma palavra e a palavra de Deus para minha vida não é essa. E ali eu começo a controlar, mandar informações para todo o meu corpo. Porque a palavra negativa na sua mente vai mandar informações para o seu corpo. A palavra positiva vai mandar informações para o seu corpo. E isso vai influenciar no ambiente. Então, quando alguma coisa... Olha só, para o senhor ver hoje. Hoje eu acordei 4 horas da manhã para trabalhar. E eu tive um problema no computador e eu precisava finalizar algo hoje. E logo às 4 da manhã eu fiquei até às 7 e nada resolvido. E aí foi quando eu me levantei, eu falei, eu não vou me preocupar com isso. Eu já estava começando a ficar preocupado porque eu precisava finalizar algo, tinha um horário. E começou a me dar uma preocupação. Quando veio a preocupação, eu automaticamente... Porque quando a gente tem conhecimento, pastor, a gente identifica. Isso que eu estou falando da sua mente mentindo. Quando você não tem consciência disso, porque às vezes isso para você é inconsciente, então você é guiado e você não sabe. Agora, quando você tem consciência, não é que não vai vir mais. Pelo contrário, vai vir. Só que você tem consciência, então você consegue analisar. Você consegue detectar. Opa, olha a minha mente mentindo aí. Eu me levantei, fui tomar café e falei a seguinte palavra: as coisas sempre dão certas para mim.
Eu costumo falar porque minha esposa fala isso pra mim, né? Que as coisas sempre dão certas pra mim. Porque a gente já entrou em cada uma, por causa da minha fé, e ela fala, no final as coisas sempre dão certo pra você, né? E aí eu peguei essa palavra e hoje eu falo isso pra mim mesmo. As coisas sempre dão certas pra mim. Eu voltei pro computador depois do café e consegui resolver em questão de minutos. Aquilo que eu estava mais ou menos 3 horas tentando. Então a minha mente ali tentou pregar algo, mas automaticamente, porque eu tenho consciência disso. Então eu tomei as rédeas do negócio, da sala de controle. Então isso, pastor, é uma das coisas que tem me ajudado, que virou a chave da minha vida. Uma das chaves é essa. É você ter esse controle para justamente não ser pego pelo medo. Porque o medo vai te bloquear, vai te parar. Você falou, apóstolo, como é importante ter uma palavra de Deus, um rema, mas para você ter um rema, você precisa se encher do logos, do conhecimento da palavra. E você lançou algo muito positivo, algo tremendo, para a pessoa mergulhar no conhecimento da palavra, que a Bíblia fala no livro de Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Como ver essa ideia e qual é esse algo que é tremendo para o crente se aprofundar mais no conhecimento? Pastor, a Bíblia em si, né, ela é edificante, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas eu costumo falar uma coisa, pastor. Às vezes nós, como pastores, a gente cobra muito a igreja, né, de ler. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Há uma cobrança assim, né? Você precisa ler a Bíblia, ler a Bíblia. Só que você ler a Bíblia sem o Espírito Santo é em vão. Eu já vi homens que leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eles não encontraram Deus. Pelo contrário, eles encontraram até contradições. Mas eles não encontraram Deus. Eu já vi pessoas que com um versículo que ela leu, ela encontrou a Deus. Porque é a rema. A rema que é extraída do Logos. Mas acho que se não tiver essa comunhão com o Espírito Santo, né, não vai produzir fruto. É lógico, mas eu vou ler até... Você precisa ler toda a Bíblia, precisa estudar, mas você precisa buscar essa parte espiritual, ter essa conexão com o Senhor. Eu me lembro a primeira revelação que Deus me deu nas Escrituras, eu não era crente ainda. Eu não era crente. Um pouco antes de eu me converter, pastor, o Senhor começou a me chamar. Me chamar. Foi usando pessoas, e eu sem entender aquilo, mas uma coisa que me impactou foi uma vez que eu estava no meu trabalho, eu tinha uma Bíblia daquelas pequenas que eu ganhei, que só tinha o Novo Testamento e Salmos. E eu abri a Bíblia e saltou uma palavra. Era em 1 Coríntios, eu não me recordo qual era a palavra, mas aquela palavra saltou. E ali eu não tive entendimento do que era aquilo. Eu falei, o que é isso? Mas depois eu fui ter entendimento que aquilo era Deus falando comigo, que era a palavra rema, né? E aquela palavra veio e me deu uma vontade de ir para a igreja naquele dia. Pastor, eu não ia para a igreja, nem quando alguém me chamava. Naquele dia eu decidi, eu tive vontade de ir sozinho. Aí olha só, quando eu tô descendo do metrô, trabalhava no Barra Funda, encontrei um amigo, o amigo começou a falar de bebida, de droga. Já falei, não vou pra igreja não. Aí quando eu inimigo. o inimigo, você vê como que é a guerra espiritual, né? Aí quando eu cheguei lá no metrô, eu descia no metrô Patriarca na época, e quando eu desci na estação, uma senhora pedindo alimento, eu tava com a cesta básica na minha mochila, eu tirei um pacote de feijão, dei pra ela começou a pregar pra mim. Aí aquela vontade de ir pra igreja acendeu de novo. Então, pra você ver, né? O inimigo vem, mas o Senhor, ele... E ali eu fui pra igreja naquele dia, Deus falou comigo. E foi justamente essa igreja, depois que eu me converti, que eu passei a congregar, que me batizei. Eu só congreguei em uma igreja, pastor. Lá eu fui batizado, lá eu fui discipulado, consagrado obreiro, diácono, presbítero e pastor. De lá eu saí e abri a Deus Forte.
E ali Deus falou comigo na palavra. E quando eu me converti, então, o Senhor foi me dando algo ali na palavra, nas escrituras. Hoje eu estudei, eu fiz seminário, já, né, estudei teologia, mas na época eu não comecei a pregar depois que fiz teologia. Eu não comecei a pregar depois de seminário. Eu comecei a pregar naquele período que minha esposa ia trabalhar e eu ficava em casa. E ali foi a escola de Deus da minha vida. E ali o Senhor foi me dando a rema. Ali o Senhor foi me ensinando. Então, você aprender, você ter essa essência do Espírito, buscar a Deus, e então estudar as Escrituras, isso é poderoso. Né? Não fazer isso sem essa essência, sem a essência do Espírito Santo, porque a palavra que vai te alimentar é a rema. Não tem jeito. É por isso que a pessoa ela pode ficar lendo as Escrituras, se ela não tiver uma rema ali, o espírito dela não vai se alimentar. O que alimenta o nosso espírito é a rema. E como veio essa ideia de criar... Opa, eu quase derrubando aqui o copo. Criar esse aplicativo, algo foi inspirado, se o povo está precisando da palavra, estão lendo muito pouco. Ah, sim, nós temos um aplicativo que é algo muito fácil, né? Que todo mundo ter algo nas mãos. Nós lançamos um aplicativo chamado Bíblia Pro. Né? Esse aplicativo aqui, pastor, ele veio justamente pensando nos pregadores, nas pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, né? Esse aplicativo aqui é a Bíblia Pro, onde nós colocamos aqui uma Bíblia, ela tem 13 versões bíblicas, é uma Bíblia digital, olha só. E nós temos aqui também, pastor, uma ferramenta chamada gerador bíblico. Esse gerador bíblico é uma ferramenta onde é feita com inteligência artificial, onde nós podemos gerar esboço, estudos teológicos. Então, essa ferramenta, ela é um auxiliador. Igual, né? A pessoa pode pôr estudo sobre anjo. Você colocar aqui estudo sobre anjo, ela vai trazer todo um estudo já pronto para você sobre anjo. Ela tem uma base de conhecimento bíblico. Então, qualquer assunto referente à Bíblia, ela vai gerar, tá? Através da inteligência. E aqui você tem também, na Bíblia Pro, outra ferramenta. Nós temos aqui um dicionário bíblico. Esse dicionário é um dicionário digital também, ó, de A a Z, onde você pode pesquisar palavras aqui de A a Z. Também palavras bíblicas, né? E temos também um organizador de sermões, de estudo, que é uma ferramenta que você pega todo esse estudo que você gerou aqui na IA, no gerador bíblico, e você pode utilizar para organizar. Esse organizador, pastor, podemos até selecionar aqui o título, podemos colocar se a mensagem é textual, expositiva ou temática. Aí você coloca a mensagem aqui e você vai baixar isso em PDF ou em documento Word e até em PowerPoint. Você baixa o arquivo já pronto e você pode guardar. Eu uso a Bíblia Pro para minhas mensagens, os meus sermões. Ela tem uma outra ferramenta ainda, pastor. A outra ferramenta que ela tem é um planner ministerial, onde o pregador pode colocar ali a agenda, ele pode colocar se tem uma urgência naquela agenda. Deixa eu abrir aqui de novo, que ele fechou. Então, esse plano ministerial, você pode ter a sua agenda e também você pode organizar os seus sermões. Por exemplo, você baixou ali os sermões em PDF. Deixa eu abrir aqui. Você pode ter eles tudo através aqui do salvo no plano ministerial. Olha só. Legal.
E até explica aí pro pessoal que tem uns que não sabem como é o aplicativo, como funciona, como vai funcionar. Onde alguém que está assistindo quer adquirir a Bíblia Pro. E aí é só comprar e baixar, como funciona? Isso, você compra, ela tá pela Hotmart. A Hotmart já vai te enviar. Você vai receber um acesso no seu WhatsApp também. E esse acesso a pessoa vai acessar e no próprio aplicativo ele tem um instalador próprio. Tem um botão que a pessoa já clica e já baixa no instala celular. no celular dela. Ela vai ter já uma senha, o e-mail dela que ela vai usar de compra, o e-mail e a senha também, que é o próprio e-mail. E ela vai entrar e já vai poder utilizar. Tem o plano gratuito, é o plano vitalício e o plano... Mensal. Não, o plano anual. Mas é uma ferramenta poderosa, viu, pastor? Tem abençoado aí, hoje já está cerca aí de 3.500 Bastante gente. pessoas aí que estão... 3.500 3.500 pessoas utilizando a Bíblia Pro. Então, você interessado na Bíblia Pro, você que quer estudar a palavra, ter quantas versões da Bíblia? 13 versões, pastor. Olha que facilidade. As melhores versões. Você lê um versículo e fala, vou ver na outra versão, vou ver na outra. Você vai ter 13 versões para ver. E pelo que eu estava vendo aí, aposto, é fácil, né, de mexer. É fácil, é bem simples, né? Não é complicado. Tem segredo, não. Qualquer pessoa, mesmo aquele que não... Ó, ele está instalado aqui, tá vendo? Ó? Tô vendo. Ó, você faz o login e senha. E fácil de a pessoa mexer, de entrar na Bíblia, de fazer. Então é algo facinho de você aprender. Então, você estiver interessado na Bíblia Pro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então é só você entrar na descrição. Tem gente que não consegue achar a descrição do vídeo, mas então vai no primeiro comentário fixado. Ou vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado, você compra, preço bem legal, algo que você vai te ajudar a conhecer mais dessa palavra, porque você se enche do Logos e aí depois vem um rema, né? É o conhecimento da palavra e depois dentro desse conhecimento Deus traz revelação dessa palavra no seu espírito. E essa palavra muda a história, muda a gente, transforma. Quando tiver ela aqui operando através do Espírito Santo, como foi falado lá no exemplo de Elias, né? O pão e a água. Verdade. Palavra e o Espírito Santo. Glória a Deus. 3.500. Vamos chegar em quanto? Qual é o alvo? Pastor, aqui... Qual é o alvo? Tem algum alvo? 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Atingiu o Brasilzão. Pelo menos aí. E nós temos espanhol também, pastor. Espanhol? Também, a Bíblia Pro também, ela tem aí as Bíblias tudo tá tudo em espanhol. A versão espanhol. Olha, quem quiser treinar o espanhol. A inteligência IA responde em espanhol. Vocês estão percebendo que o apóstolo está em outro patamar, né? Eles entendem da inteligência artificial, de criar aplicativo, ele tem cursos, ele tem vários projetos, isso tem a ver com a empresa dele, mas acho que 100% voltado para o povo cristão, né? Sim. Nós trabalhamos 100% com o povo cristão, pastor. Inclusive, nós estamos para fazer um evento presencial aí, o pessoal que é de São Paulo. Logo mais nós vamos estar fazendo esse evento presencial, onde nós vamos dar ali um workshop, que a gente chama de CRD, Cristão Reinando no Digital. Porque assim, pastor, Deus me deu algo, né, no marketing digital, foi Deus que me deu. E eu preciso passar isso adiante, eu preciso abençoar pessoas e ensinar isso. Nós temos os nossos cursos que temos abençoado muitas pessoas, né, online, muitas pessoas mesmo. Nós temos hoje mais de 5 mil alunos nos nossos cursos. Só que agora o Senhor tem falado comigo de levar isso no nosso workshop CRD e trazer essa coisa mais de perto, ensinando as pessoas ali a realmente a fazer algo ali no digital, tanto na questão ministerial como profissional. Viver uma renda, ter uma renda financeira. Isso. Nós vamos ensinar tanto ela a usar a inteligência artificial, o marketing digital, ela pode estar utilizando isso tanto na empresa dela, nos negócios dela, como também no ministério. E é algo tremendo, porque você, meu irmão,
aqui tá uma chave poderosa, né? Você pega o trem, o metrô, que eu tô sem carro agora, todo mundo tá olhando para cá. Ninguém verdade. olha para o lado, Não, ninguém é olha. verdade. Todo mundo tá com a Todo cabeça mundo está no baixa. celular. E aí você pode gerar renda aí de uma forma extraordinária, porque tem muita gente que procura, né, nessa área financeira. Ah, pastor, tô quebrado, não sei o que fazer. É um meio de você gerar uma renda. Ô pastor, até abrindo um gancho aqui, quando eu comecei a mexer com marketing digital antes, inclusive lá em Itaquá, nós pagávamos aqueles carros de som para às vezes divulgar algumas campanhas. Nós fazíamos umas campanhas e eu pagava um carro de som para sair no bairro, né? Divulgando ali a campanha, o pregador que estaria. Eu lembro que eu pagava cerca de 30, 40 reais para o cara ficar 1 hora. Quando eu descobri o tráfego, eu pagava esse valor que eu pagava, eu alcançava quase Itaquá inteiro durante um dia. E mais resultado. E tinha mais resultado. Através do tráfego, eu tenho, inclusive, Você nesse... explica que é tráfego, senão os outros vão pensar que é outra coisa. O tráfego pago, né, que é o tráfego direto que nós falamos, do Facebook, nós Que pagamos é anúncio. para fazer anúncio, para o Instagram, o Facebook entregar ali o seu anúncio. E nós criamos algo que se chama evangelismo digital, né? E através do evangelismo digital nós ganhamos pessoas que às vezes estavam do lado da igreja, mas não conheciam a igreja. Nossa igreja era um pouco escondida. Então o que nós fizemos? Nós começamos a fazer o anúncio e pessoas que eram da rua de trás, pessoas que eram próximas. Eu fazia o tráfego ali cerca de 2 a 3 quilômetros da nossa igreja e a igreja começou a ter uma visibilidade assim, porque muitas pessoas não conheciam a igreja mesmo morando ali próximo. E começamos a ter um resultado. Eu lembro que eu ganhei um músico que estava afastado do Senhor, voltou a tocar na igreja, veio congregar conosco. E aí foi onde eu criei o evangelismo digital. E no workshop CRD, nós falamos sobre isso também. O evangelismo digital é um meio aí para pastores estar utilizando isso também para o ministério. É uma ferramenta poderosa. Tem a igreja do meu filho, mas só que eles estão investindo no Instagram. Mas no orgânico, que eles têm muito jovens, eles fazem uns vídeos bem dinâmicos e tá tendo muita gente indo na igreja por causa da rede social. E aí até o pastor, o meu filho, estava falando que ele gastava dinheiro com panfleto para evangelizar e pouco resultado. E ele falou, não, melhor investir nas redes sociais. Então você, pastor, líder, às vezes você já fez tanta coisa, né? Evangelizou, já fez cruzado, já fez isso, já fez aquilo e não está tendo resultado. É um meio, né? É verdade. Não, o evangelismo digital, como o senhor mesmo falou, as pessoas hoje, elas estão aqui, ó. Então, se você quer ter visibilidade, você tem que estar aqui. Então, aqui é um meio de você alcançar as pessoas. Então, através do tráfego, através do evangelismo digital, você consegue alcançar as pessoas dentro da casa dela. Eu até costumava falar para os meus obreiros, eu tenho uma equipe de evangelismo 24 horas por dia, trabalhando. E era o meu anúncio que estava rodando, anunciando o ministério, a palavra. Que é bom que essa equipe não reclamava. Não reclamava. Trabalhava ali 24 horas por dia. Apóstolo, eu queria pedir que você orasse aí para o público aí, abençoasse, Deus te usasse aí na oração e Amém. transferisse que você tem a capa, como o pessoal gosta de falar, o pentecostal, né? Transfere a capa aí, seja a capa de ser um empresário ou um milagre que você precisa. Talvez alguns não querem ser empresário, mas que está precisando de um milagre de cura, está precisando de um milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia de hoje. Pai, muito obrigado Sim, Pai. por esse momento, Senhor. Meu Deus, eu quero orar agora por cada ouvinte, cada pessoa que está acompanhando, Senhor, o Podercast. Amém. Senhor, que toda palavra, Senhor, que foi ministrada nesse ambiente, venha alcançar, Senhor, essa vida agora, que ela seja edificada, Senhor, que tudo que ela ouviu nesse programa venha, Senhor, trazer um resultado de fé, um resultado espiritual, um resultado na vida financeira, um resultado, meu Pai, na saúde. Espírito Santo, eu te peço,
Abençoa, Senhor, este homem, esta mulher. Ramachula Raesou. Deus amado, Pai querido, levanta, Senhor, homens e mulheres com essa unção, com essa fé. Esta fé, Senhor, que não para, que não deixa, Senhor, parar, mas que é constante. Amém. Pai, levanta provocadores de milagres. Levanta, Senhor, para a glória do teu nome. Eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo a vida do pastor Ares. Amém, Deus. Eu abençoo este programa. Amém. Eu abençoo esse podcast. Pai, que a tua multiplicação Amém. venha a ser notória nesse ambiente. Tua prosperidade, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Para encerrar, apóstolo, fala suas redes sociais, o Instagram e o YouTube para o pessoal. No YouTube do apóstolo ele estava fazendo live. Tem muita live muito abençoada. Ele deu uma parada, mas disse que vai voltar. Mas tem umas palavras muito fortes lá. Fala o arroba aí do Instagram, do YouTube. Instagram é Alexandre Oliveira 2025. E no YouTube o meu canal é Apóstolo Alexandre Oliveira. Acredito que a próxima segunda-feira, agora, eu não sei, que dia que é hoje, pastor? Hoje é 25. 25, né? Acredito Quando nós que estamos gravando aqui. acredito que entre segunda agora ou a próxima, nós vamos estar voltando com as nossas lives, né? Toda segunda-feira às 20 horas. E eu quero te convidar a estar lá, segunda-feira às 20 horas, está participando da live conosco. Vai lá no canal Apóstolo Alexandre Oliveira, se inscreve já no canal para você ser notificado. E é isso, meu pastor. Apóstolo, obrigado. Que Deus continue abençoando você, a sua família, o ministério, a empresa, possa crescer Amém. e ser Amém, abençoado. pastor. Amém. Você quiser a Bíblia Pro, estudar, mergulhar, vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.